Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Graça e paz. É sempre maravilhoso estarmos juntos. Eu prestei bastante atenção, sempre procuro fazer isso, em tudo que acontece, como acontece. E ouvindo o Nani, comecei a ficar preocupado. Falei assim, caramba, o cara vai pregar o que eu vou pregar, como é que eu vou fazer agora? Aí veio o Elvis, aí eu fiquei mais preocupado, depois ele me despreocupou, entendeu? Depois ele nos tentou, dizendo que há 3 maus, né? Mal com U, mal com L e mal com X. Tem gente que tá pensando até agora o que isso quer dizer, entendeu? E o interessante é que a zoeira é tão em alto grau e a sintonia é tamanha que eu não... Assim, quando ele começou, eu falei, não vai falar isso. E eu nem sabia que eu sabia essa zoeira também, entendeu? Que o negócio acontece assim rápido. Eu falei, não fez isso não, cara, entendeu? Então, como ele, assim, não falou, eu vou permanecer na trilha que o Nani abriu, vou seguir um pouco onde o Elvis passou e quero conversar nessa manhã sobre essa bênção que a gente experimenta, por exemplo, de sermos pais, entendeu? É a bênção da paternidade responsável, porque o Nani, quando veio aqui, nos trouxe dados alarmantes, assim, daqueles que infelizmente são omissos, entendeu? E ele trouxe um dado assim que a primeira vez que eu vi, entendeu? Nem ouvi, eu fiquei um tanto quanto chocado. Eu vi a identidade de um amigo, um dos meus primeiros amigos do skate, na identidade dele não constava o nome do pai. E eu nem sabia o que era isso, entendeu? Eu falei, caramba, eu lembro a primeira vez que eu vi assim, eu falei, como assim, cara? E ele também nem queria saber do pai dele, então assim, foi um negócio chocante para mim, entende? Então, durante essa semana, como a gente, infelizmente, está na sociedade que é capitalista, então você sabe que o capitalismo ele nunca perde a oportunidade de lucrar com nenhuma data, entendeu? Só o Elvis que não dá dinheiro para o capitalismo, como ele bem disse, que ele nunca lembra das datas, entendeu? Então o Elvis me socorre nisso também, que eu estou aprendendo a lidar com elas. Eu sou daquele time, não vou forçar, não vou carregar nas tintas, mas há gente assim, até o texto sagrado diz, tem gente que não considera alguns dias, entendeu? Então assim, eu não penso dessa maneira, todo dia para mim é especial, entendeu? Mas eu também consigo compreender a necessidade de termos dias para a gente se lembrar de coisas que são importantes. Eu consigo compreender e lidar bem com isso. Então, nessa semana eu me deparei exatamente com uma estampa de uma camisa que trazia esses dizeres: saudades tem nome, pai. E isso me fez lembrar, por exemplo, que eu sinto saudades do meu pai. E você sabe, a existência, inescapavelmente, ela tem as suas supressões. Então, o último dia dos pais que eu experimentei foi há exatamente 19 anos. Meu pai faleceu exatamente 2 semanas antes do meu casamento, em 2005. E no segundo ano, sem o meu pai, eu experimentei pela primeira vez a alegria indescritível da paternidade. Foi quando o Zion chegou aqui no planeta, eu estava lá, entendeu? Eu vi tudo. Me perguntaram antes assim, você vai ter coragem? Eu falei, não sei, nunca vi, pô, como é que eu vou saber se eu vou ter coragem de ver meu filho nascer? Sei que o negócio, assim, bem diferente de 7 anos depois que meu pai partiu, o Noah chegou. Hoje tem um outro Noah aqui, aquele Noah dali. E o Zion chegou, foi bem diferente. A gente acordou pela manhã, bem cedo, a Aline se arrumou, a gente tomou um táxi, foi para o hospital, tudo tranquilo, fiquei lá sentado vendo televisão, ela foi, fez os procedimentos, eu me lembro da enfermeira. Olha isso, como é que é? Tão tranquilo, gente. Entendeu?
Sabendo que o cantor passou mal. O que acontece? Passou aqui, ó. Não, calma que eu não cheguei nessa parte ainda. Calma, não antecipa o negócio não. Calma. Vamos lá, Calma. Tão tranquilo falar agora que já passou tudo. Calma. Retomando. Aí a gente pegou o táxi, fomos pra lá e tal. Eu me lembro da enfermeira chamando. Aí coloquei lá os equipamentos necessários. Quando eu entrei na sala, aí começa essa parte. Tava tudo indo bem até aí. Quando eu entrei, eu senti um cheiro assim que eu não estava habituado com. Não sei se era o produto de limpeza, não sei se era cheiro de sangue, eu não sei. Dali pra frente, a minha mente começou. Procure um lugar seguro. Porque assim, aí tem as outras histórias, porque tem uns caras que foram metidos, vou filmar até o parto. O cara foi com a câmera desse tamanho naquela época, entendeu? VHS e tal, e foi. Chegou lá, só vê a câmera como? Só pra cima, porque assim, se você passar mal, o pessoal não pode parar o que tá fazendo pra lá te socorrer, então dá seu jeito. Aí eu descobri que encostado na parede resolve alguma coisa. Meu irmão, quando eu entrei, respirei, senti, já lembrei disso tudo, já pensei em todas as zoeiras possíveis, encostei na parede e fiquei como? Aí, na época, a máquina digital, só daqui, ó. Só aqui. E elas conversando lá tranquilo, pá, resolvendo, você viu um outro fantástico isso aqui? Eu falei, quê? Fantástico? Você tá maluco? Aí eu só de longe, porque assim, o problema, além do cheiro, foi quando eu olhei, eu vi a barriga da Aline aberta, entendeu? Cada camada de tecido eu olhei aqui, eu falei assim, não, é muito pra mim, entendeu? Já vi machucado, já me machuquei, mas daquele nível lá, aí eu falei assim, até aqui eu consigo. Procurei um lugar seguro, fiquei só de longe com ela. E assim, foi ali 5 minutos no máximo. Eu lembro que eu falei assim, caramba, o Zay apareceu. Eu falei, que isso? Aí o negócio, rapaz, a perninha já começou a desligar. E a máquina. E eu lembro que elas disseram, pai, pode chegar. Respondi assim, aqui está bom. Sério? Aqui tá. Mano, é muita emoção. Eu falei, aqui está bom. Entendeu? E só aqui, ó. Mas foi muito rápido, muito rápido, muito rápido. Isso tudo para dizer que experimentei essa alegria indescritível pela primeira vez. Isso te marca profundamente. Nunca mais você é a mesma pessoa, entendeu? E ao longo da semana também me deparei com um poema de um pastor que eu respeito bastante, já citei algumas vezes, que é o Israel Belo de Azevedo. Ele é um teólogo, professor e escritor. Então, separei algumas linhas do poema dele que diz assim: um pai, quando não o temos mais, muita falta nos faz. Um pai, quando se torna saudade, é uma referência, uma escola mesmo, para a nossa própria e necessária paternidade. Um pai nunca morre e nunca cala a voz. Ele, tendo partido, vive em nós. Um pai que tivemos nos convida a responder: que pai somos nós? Isso é extraordinário. Então, eu andei pensando assim, já faz tempo, inúmeras vezes que eu faço menção ao meu pai, eu sempre faço menção a partir de um recorte. Eu digo assim que eu e ele, a gente não teve uma relação tão boa, entendeu? E aí faz muito tempo mesmo que eu venho pensando nisso, e muito embora isso tenha acontecido, eu não me lembro assim de nenhum dia que eu não tenha sentido saudade do meu pai, entendeu? Por exemplo, às vezes eu vejo o Zion e Noah assim, acontecendo inúmeras coisas, eu fico pensando o quão feliz ele seria, por exemplo, de ter experimentado conhecê-los, entendeu? Que o meu pai, tipo assim, lógico, assim como o Nani disse, Elvis também, tem os aspectos positivos, entendeu? Mas precisa ter o olhar, entendeu? E aí eu reparei que eu sempre falava esse recorte em específico. Então, queria dizer assim que eu sinto muita saudade dele, e a partir desse texto aqui, desse poema também, eu me percebi sendo influenciado pelo meu pai, entendeu? Eu percebo a influência do meu pai sobre a minha vida. Por quê? Um pai, ele marca a nossa vida de maneira profunda e permanente, tanto para o bem quanto para o mal, entendeu? Não tem como escapar disso. Então, para nós que já somos pais, a gente precisa pensar nisso com muito carinho. Então, paternidade é uma missão nobre e intransferível, é indelegável. Eu sempre procuro fazer menção disso, por exemplo, no espaço que a gente tem no Colégio Batista Brasil, aqui na Unidade Volta Redonda.
que se chama Escola de Pais. A gente pode ter até parceiros, entendeu? A gente tem parceiros, por exemplo, na educação dos nossos filhos, mas a gente não tem como transferir, não tem como delegar, não tem como alguém ser pai no meu lugar. Não, como? Impossível, entendeu? Então, eu queria chamá-los exatamente nessa manhã para um texto de Êxodo, capítulo 20. Você pode abrir em Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2, e depois o verso 12. Enquanto você abre para Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2, e depois o 12, a pergunta que está ressoando no nosso coração, assim, sobretudo no meu, eu quero dividir com vocês nessa ocasião, ela vem a partir exatamente do poema do Israel, que diz assim: que pais somos nós? E aí eu quero procurar, à luz do Evangelho, dar uma resposta para essa pergunta, e por isso eu chamo vocês para a gente ler esse texto. Versos 1 e 2 diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ó Deus, nós queremos te agradecer por essa hora, por essa manhã, por tudo quanto a gente já conseguiu ouvir até aqui, por essa sintonia fina que o teu Espírito nos possibilita. Agora nós precisamos também contar com a tua abertura de compreensão para que a gente dê continuidade a esse processo de discernimento. Hoje, nesse dia que a gente celebra o Dia dos Pais, a gente está muito interessado em saber que tipo de pais nós somos, que tipo de pais nós podemos ser. Então, para tanto, continua a nos instruir para o máximo louvor da sua glória, nosso benefício, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Desse texto, você percebe que há Deus, há Pai, aos pais aqui, e a honra. E aí eu quero destacar o Senhor nosso Deus como Pai, e quero te chamar a atenção para o fato de nós sermos concitados a honrar os nossos pais. No caso aqui hoje eu falo especificamente acerca da figura paterna, representada pelo masculino. Então, a pergunta é, à luz e sob a ótica do Evangelho, o que é e qual é o modo de ser um bom pai? Essa é a pergunta. O que é e qual é o jeito, qual é o modo de ser um bom pai? Eu grifo com você nessa hora a palavra honra, entendeu? Grifa essa palavra no texto, honra. Honra teu pai e a tua mãe. O grande privilégio da vida de um pai é poder transferir para o filho o melhor de si. Esse é o grande privilégio de um pai. Por exemplo, eu gravei uma mensagem para o meu filho Zion, e dentro dessa mensagem, de inúmeras coisas que eu disse para ele, eu falei para que ele continuasse a discernir os seus dons, talentos e habilidades, de modo que ele os aprimorasse para que ele pudesse ir infinitamente mais longe do que eu já consegui, entendeu? Isso é sensacional. Então, a minha missão, por exemplo, como pai, é transferir o melhor de mim para os meus filhos. Então, a vocação paterna, ela está para além de nós. Isso nos dá a ideia de legado, entendeu? A herança e a legado. Herança é aquilo que as pessoas deixam do lado de fora, que você sabe, quando falece, sempre dá tumulto, sempre dá briga, entendeu? O inventário nem começou e o pessoal já está dizendo o que quer, entendeu? Agora, legado é aquilo... Oh, fala, Deus! Entendeu? Legado é do lado de dentro, entendeu? É aquilo que ficou internalizado, ficou gravado no íntimo do ser. Então, nesse aspecto, por exemplo, quando a gente olha para isso com carinho, a gente começa a perceber o seguinte, por exemplo, se você tem um pai que é alto nível, o interessante disso é que, se você chegar onde o seu pai chegou, se você chegar lá, meu irmão, já é um negócio fantástico. Não sei se vocês já perceberam, mas às vezes é até difícil ser filho de alguém. Porque o cara é tão alto nível que você assim, rapaz, você fica como que na sombra do seu pai. Sobretudo quando são pessoas, por exemplo, notáveis na sociedade. É difícil, porque sem que se perceba, há uma cobrança velada para que você seja como seu pai. Então, se você chegar onde o seu pai chegou, já está de bom tamanho. Falar isso é fácil, entendeu? Fácil no sentido de dizer, você já tem um modelo. Agora, a questão é o contrário. E quando isso não se verifica?
E quando o pai não é exemplar? Aí a chapa esquenta. Entretanto, você percebe no texto que não é essa cláusula, por exemplo, de isenção. Não, se você não teve um bom pai, que não foi modelo, que não foi exemplo, você está livre, não precisa honrar. Pelo contrário, pode até desonrar. Não está escrito isso. Então, se não está escrito isso, a gente precisa, de fato, discernir o que é honrar pai e mãe. Nesse caso, estamos falando exatamente da figura paterna. O que é honrar pai e mãe? Significa você ponderar, pesar. Tem um outro significado, que é você cuidar dos seus pais, por exemplo, quando eles já não estão mais em condição de cuidar de si mesmos, mas não é esse que eu quero comentar hoje. Eu quero comentar exatamente sobre essa possibilidade que a gente tem de pesar e ponderar as atitudes, por exemplo, do nosso pai em relação a nós. Mas fala assim, como assim? O segredo do texto sagrado aqui é que a gente pode ter a solução do evangelho na resolução dessa questão. Qual? A gente pode discernir o nosso pai e aperfeiçoá-lo e melhorá-lo em nós. Por exemplo, eu tive dificuldade com meu pai. Eu tive dificuldade. Nessa semana, dentre várias ações que a gente teve no colégio alusivas ao Dia dos Pais, eu participei de duas, e numa delas eu abusei assim da brevidade inteligente. Em 3 minutos eu conversei com os pais. 3 minutos. Nos 3 minutos que eu estava conversando com os pais, num dado momento eu disse assim que eu sou oriundo de uma geração cujos pais não sabiam, por exemplo, porque eles não aprenderam a abraçar, não aprenderam a beijar, não aprenderam a expressar, não aprenderam, por exemplo, a verbalizar, eu te amo. Rapaz, o cara fazia tudo por você, dava até a vida, entendeu? Mas não sabia falar eu te amo. Dá um abraço, por exemplo, no pai de uma geração, tio café falava, entendeu? Porque era aquela vibe dos caras, assim, homem não chora. Eu falei, e a ideia dos caras? Tenso esse negócio. Enquanto eu falava isso, olha que interessante, em 3 minutos, eu devo ter falado isso, sei lá, em quantos segundos? Quando eu falei isso, parece que o tempo parou, o Espírito Santo me deu uma tocada lá no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, e eu me dei conta do seguinte, por exemplo, o meu pai, eu não me lembro nunca dele ter falado eu te amo, não me lembro dele ter me levado em lugar nenhum para me divertir, nada disso. Por quê? Porque ele não teve isso, ele não teve, mas num instante assim eu me lembrei, por exemplo, quando eu devia ter aí talvez uns 7, no máximo 8 anos, eu me lembro do meu pai, por exemplo, brincando comigo, me jogando para cima e me dando um abraço assim, eu me lembro por causa da barba, sabe? Me lembro que a barba dele me espetava, porque ele não usava barba, então eu estava por fazer, ele só tinha o bigodão, né? O patrão Zord, entendeu? Eu me lembro perfeitamente, ele tinha o bigodão, e eu me lembrei disso, então eu pensei assim, peraí, num instante assim eu pensei tudo isso enquanto eu falava, só pode ser coisa que eu possa atribuir ao Espírito Santo. Pensei assim, caramba, se o meu pai não aprendeu, então fazer isso para ele deve ter sido um salto fenomenal. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, por exemplo, eu tive bastante dificuldade no convívio com ele, mas por causa desse texto aqui, por causa da luz do Evangelho que tem brilhado sobre mim, eu comecei a discernir o meu pai. Entendeu? Então, hoje, olhando para trás, eu acho que eu consigo entender todas as atitudes dele. Consigo entender. Com muita facilidade. Difícil era naquela hora. Não entendia nada. Ficava revoltado, ficava triste, angustiado, nervoso. Nossa, era tenso. Hoje eu entendo. Com maior facilidade. Exatamente por causa desse texto. Então, a partir de tudo isso, eu queria chamar vocês também, dá uma olhada comigo nesse texto aqui de Hebreus, capítulo 12. Vem comigo, Hebreus, capítulo 12. Pensando nessa ideia de poder discernir e aprimorar os nossos pais em nós mesmos. O verso que eu tenho para nos concentrar é o 10. Entretanto, eu vou começar a partir do versículo 5. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim, ó. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Aqui o texto traz o Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nosso Pai. E não desmais quando por ele fores repreendido. Aí ele explica, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas
se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois bastardos então e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Verso 10. Porque aqueles, na verdade, ou seja, os nossos pais carnais, na verdade, por pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, se referindo ao Pai Celestial, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha que coisa interessante. Os nossos pais, por um curto espaço de tempo, nos doutrinavam, nos corrigiam, nos disciplinavam, segundo melhor lhes parecia. Então, eles tinham o paradigma da cabeça deles, entendeu? Me lembro do meu pai uma vez que veio com a história para mim, falando assim, não, quando você fizer 18 anos, vou te dar uma coça. Caramba, velho. Eu olhei pro meu pai e disse assim, da onde tirou isso? Não, meu pai me deu uma, vou te dar também. As ideias. Aí eu ri, falei, que isso, você tá louco? Entendeu? Isso era pequeno, você devia ter uns 10 anos numa. As ideias, segundo bem lhes parecia. E os caras tinham os fundamentos. De onde procede? Não faço ideia. Mas era coisa deles, está escrito, entendeu? Segundo bem lhes parecia. Por exemplo, família antigamente tinham vários filhos, entendeu? Então, quando um aprontava, reunia-se todos e todo mundo apanhava. Entendeu? Não sei se vocês falam, ó, o pessoal tá entendendo muito bem o que eu tô falando. Assim, por quê? Para ninguém rir. Porque sempre tem um. Entendeu? Tinha o cara, toma você também. As ideias, segundo bem lhes parecia. Alguém um dia pensou, vou bater em todo mundo para ninguém rir. Porque sempre tem alguém. Toma você também. Você nem sabe por que tá apanhando. As ideias, segundo bem lhes parecia. Qual é o segredo do texto? Deus não nos corrige assim. Pelo contrário, ele tem um bom paradigma. Então, quando ele nos corrige, é exatamente para proveito nosso, diz o escritor aos Hebreus. Então, em compreendendo isso, procuro responder a pergunta que eu deixei no ar, eu depreendi do poema, que pais somos nós e como, sob a ótica do Evangelho e à luz da compreensão dele, como é que a gente pode ser pai do jeito que um pai deve ser? A primeira coisa que eu lhes chamo a atenção é que a gente precisa de muita compreensão. Muita compreensão. Por exemplo, desde que eu cheguei à percepção desse texto aqui, eu comecei um exercício de compreender o meu pai. Então, por exemplo, nesse aspecto que nós, para os nossos filhos, os nossos filhos precisam muito mais do que provisão. Eles necessitam também de exemplo e capacitação. É muito comum para nós que somos homens pensarmos, às vezes, somente na provisão. E a gente, às vezes, negligencia a parte do exemplo, sobretudo, entendeu? Sobretudo do exemplo e da capacitação. E alguém pode pensar assim, que o exemplo é uma maneira de ensinar. Mas é mais do que isso. Não é que o exemplo é uma maneira de ensinar. Exemplo é a única maneira eficaz de se ensinar. E eu estou falando isso porque eu sou do time daqueles que falam, entendeu? Só que eu sempre, o quanto está em mim, eu procuro me lembrar de que nada do que eu falo vai ter peso caso não se verifique em mim, entendeu? Então eu falo isso com muita propriedade e também sentindo o peso daquilo que eu mesmo estou dizendo. Então, por que é assim? Por que o exemplo é a maneira eficaz de se ensinar? Porque nós, pais, somos espelho dos nossos filhos, entendeu? E para que um espelho exerça bem a sua função, ele precisa estar limpo, ser plano e iluminado. Então, nós que somos pais, nós ensinamos muito mais pelo testemunho irrepreensível do que, por exemplo, por discursos inflamados episódicos, entendeu? Então, meus filhos estão de olho em mim todo dia, entendeu? Todo tempo os caras estão só como? Só ligados. Então não adianta muito eu chegar, por exemplo, e fazer um discurso num momento específico, sendo que em todo outro tempo já queimei meu filme. Não rola, entendeu? Então a gente precisa estar muito ligado nisso. Por quê? Porque a vida fala muito mais alto que palavras. Então a nossa vida, se bem vivida, ela transmite experiência e conhecimento. Se bem vivida. Aí a pergunta é, e o que é essa vida bem vivida? É uma vida sábia, uma vida que a sabedoria
já imprimiu as suas marcas. Então, o ensino eficaz, ele se dá pelo exemplo. Então, a nossa vida, ela precisa ser uma vida de sabedoria encarnada. O que é sabedoria? É a arte de aplicar à vida aquilo que a gente já sabe ser o certo. A gente já sabe que algo é certo, então isso precisa ser encontrado na nossa vida. A segunda coisa que eu chamo a atenção para vocês, para nós que queremos ser pais do jeito que deve, é que a gente precisa tanto de fé quanto de ousadia. Então a gente precisa estar sempre antenado para a gente discernir os momentos, para que a gente possa, por exemplo, aproveitar todas as oportunidades para estimular e encorajar os nossos filhos. Então você precisa ter sempre aquele olhar atento para você perceber quem o seu filho é. Por exemplo, eu tenho 2. Sim, são pessoas completamente distintas, completamente distintas. Nasceram do mesmo ventre, moram na mesma casa, comem do mesmo alimento, mas são completamente distintos. Então eu preciso em todo o tempo discernir quem eles são, como são, o que foi dado a cada um deles de modo singular, para que eu possa, por exemplo, tanto estimulá-los quanto encorajá-los. Para isso, a gente precisa de muita paciência. Precisa ser muito paciente, saber esperar e, sobretudo, perseverar naquilo que é bom. O texto sagrado nos diz que a gente nunca deve se cansar de fazer o bem. Olha que interessante. Uma vez eu li isso e falei, como assim? Por exemplo, eu sou uma pessoa cansada. Teve um dia na minha vida que eu me cansei de mim. Por isso que eu me entreguei a Jesus de Nazaré. Eu bati minha cota de bobagem e falei, chega. Cansei, entendeu? Mas quando eu li esse texto, está sendo dito assim, não se cansem de fazer o bem. Aí eu entendi o óbvio, porque fazer o bem pode cansar. Por que pode cansar? Porque você pode se frustrar. Pô, mas só fico fazendo, então você está esperando alguma coisa voltar. Esse é o problema, a gente só faz. Então, nessa de só fazer, já estou dizendo antes, você pode não ser correspondido. Irmãos, a gente vive num planeta que você dá bom dia para as pessoas, o cara te deixa falando sozinho, rapaz. Entendeu? Você dá bom dia, cara. Falei, que isso, rapaz, as ideias. Entendeu? Então, não se canse. Estou começando do básico para você ver onde é que a gente está metido. Entendeu? Então, não se cansem de fazer o bem. Porque nesse processo, a gente pode encontrar inúmeras frustrações, inúmeras não correspondências. E numa dessas, às vezes de modo muito sutil, você vai se cansar. Quer saber de mais nada também não. Muita paciência, muita espera e, sobretudo, perseverança naquilo que é bom. Por que eu preciso dizer isso? Porque nenhum de nós que é pai tem garantia de que os nossos filhos, por exemplo, se renderão ao senhorio de Cristo. A gente tem essa garantia. Aí você fala assim, bom, se eu não tenho essa garantia, o que eu estou fazendo? A gente está aumentando as possibilidades. Entendeu? Estamos aumentando as possibilidades. Meu caso, meu testemunho. Ninguém falou para mim, eu achei uma Bíblia. Bendito seja Deus. Mas é a minha história, entendeu? É a minha história. Eu achei, li, compreendi, falou comigo. Você é pecador, hein? Continuar desse jeito, vai acordar no lugar quente, hein? Falei, o quê? Falei, parei, entendeu? Mas aqueles, por exemplo, que têm o privilégio de já nascer num lar em cujos pais já estão na presença do Senhor, esses pais têm possibilidade, aprendi isso ontem, daqui a pouco eu vou falar mais, eu estava num colóquio com um irmão chamado Igor Miguel, e num dado momento ele falou isso, falei, interessante, qual é o nosso papel? Providenciar lenha para a fogueira. Você providencia lenha para a fogueira, vai que o fogo do céu cai, quando cair tem lenha para queimar. O negócio é colocar a lenha aí, ó, entendeu? Você coloca a lenha, quando o fogo cair, entendeu? Porque só não pode cair o fogo e não ter o que queimar, simples assim. Mas garantias não temos. Mas nós perseveramos em fazer o que é correto, porque eu sei que é correto. E, por exemplo, se alguém nos interroga dizendo assim, pô, mas você fica fazendo isso aí não dá em nada. Aí você fala assim, mas não sei fazer outra coisa. É a nossa natureza, entendeu? É a nossa natureza. Eu não sei proceder de outra maneira. E eu não faço isso, por exemplo, objetivando nenhum tipo de retorno. Muito embora, se ele vier, vai ser bom. Mas não é a minha motivação. A minha motivação é a glória de Deus. Então, eu faço isso porque eu sei que isso é o correto. E aí, isso tem implicações também. Por exemplo, quando você age assim, tem um detalhe interessantíssimo. Os ecos da perturbação do amor podem encontrar o coração do nosso filho. Porque, por exemplo, enquanto os caras não se renderem, os caras estão aí no planeta, os caras podem fazer muita besteira. E nessa de fazer besteira, olha que interessante, se nós não nos cansamos de fazer o bem, esse eco
do amor que a gente tem, por exemplo, pelos nossos, fica ecoando lá dentro. Exemplo, eu tive dificuldade com meu pai, mas não tive nenhum tipo de dificuldade com a minha mãe. Quantas vezes vocês acham, isso acontece até hoje, minha mãe tem 83 anos e é menor do que o Noah, entendeu? Que agora já está maior do que ela, com certeza. Meu irmão, nunca me passou pela cabeça, por exemplo, fazer alguma coisa que pudesse fazer minha mãe chorar, entendeu? Você está louca, entendeu? Qualquer coisa que eu pensasse assim que poderia trazer vergonha para minha mãe, evitei. Até exatamente agora, tranquilo. Por exemplo, quando eu estava lá nas trevas, tive uns procedimentos assim que não eram interessantes. Pergunta minha mãe, sabe? Entendeu? 3 vezes na vida só me excedi na manguaça, entendeu? Que eu nem bebia, entendeu? 3 vezes. Rapaz, pergunta se minha mãe sabe. Por quê? Chegava em casa bons, meu irmão, aprumava. Está, não tem coragem. Entende o que eu estou dizendo? Esse. Entendeu? Mas agora tá melhor, entendeu? Mas é isso. Pô, até esqueci, Elcio. É verdade, hein? Ó, vou omitir essa parte aqui. Vai ser uma edição. Tô brincando. Mas é isso, entendeu? É o eco, entendeu? É o eco. Te persegue. Exemplo aprofundado. Isso é tão sério, mas tão sério, que alguém, mesmo no erro, pode chamar a atenção também. Porque em vendo como é o tratamento da sua família, por exemplo, dos seus pais em relação a você e você fazendo besteira, pode ser que alguém fale assim, meu irmão, não te entendo, não. Só assim, como não? Pô, meu irmão, você com a família dessa fazer uma porcaria dessa? Me explica esse negócio para mim. Olha o nível do negócio. É o eco da perturbação do amor. Você não se livra disso, cara. Porque quando alguém grita com a gente, pira e tal, ih, meu irmão, você já tá pronto para fazer a besteira de novo. Agora, quando você faz a besteira e no lugar da gritaria tem amor, meu irmão, você não dorme bem, não. Você vira para um lado, você vira para o outro. Só assim, caramba, velho, quanto mais besteira eu faço, mais amor recebo. E aí? Isso é um eco de Deus em nós, porque Deus é assim. Olha quanto de bobagem a gente ainda faz hoje. Entendeu? Partindo do pressuposto de que a gente já se entregou ao Senhor. Olha o quanto de besteira a gente faz e olha o quanto de amor a gente experimenta. Então isso nos persegue, entendeu? O tempo todo, até que a gente se rende. Terceira coisa que eu quero lhes dizer acerca de sermos os pais que podemos ser, que devemos ser, que Deus quer que sejamos, a gente precisa aprender sobre a arte da prioridade. Então o pai precisa ter tempo para os filhos. A gente precisa construir e manter aberto esse canal de comunicação com os nossos, de modo que a gente possa os trazer para perto e criar conexões, entendeu? Por isso eu disse, é uma arte, entendeu? Você precisa aprender como cada um se expressa, entendeu? Para você saber comunicar na língua. Digo tudo, é tudo menos fácil. Entendeu? Mas é um desafio que a gente tem. E aí um pai vitorioso é aquele cujos filhos têm a alegria de imitá-lo, entendeu? A alegria de imitá-lo. Por exemplo, mesmo eu tendo inúmeras dificuldades de relacionamento com meu pai, eu percebo muito do meu pai em mim. Meu pai era um cara bem humorado, entendeu? Eu me lembro dele falando as coisas engraçadas, entendeu? Era legal isso. Então, tem coisas nele, assim, que eu procuro imitar e eu percebo também em mim. Então, a pergunta é, qual é o modo, qual é o jeito da gente criar os filhos, além de tudo que eu já tenho dito sobre compreensão, sobre fé, sobre ousadia, sobre prioridade? Amor. Amor não pode faltar, porque sem amor nada flui. Precisa de entendimento, precisa de carinho. Como eu disse há pouco, ontem eu estava no foi o terceiro colóquio sobre sabedoria. Quem foi o palestrante foi Igor Miguel, recomendo fortemente. E respondendo essa pergunta, ontem também eu tive um insight lá, ele falou, foi interessante, sobre como é que a gente deve criar os nossos filhos. Ele trouxe uma ilustração simples, porém extremamente pertinente. Falou assim, simples. Como é que se cria o filho? Do mesmo jeito que você segura um sabonete molhado. Simples assim. Se apertar demais, escorrega. Também, se não pegar direito, cai. Você fala, caramba, e aí? Então, há um manuseio apropriado que a gente deve aplicar no cuidado com os nossos filhos. Que tipo de manuseio é esse? Exatamente com cuidado. E aí, você também não pode se furtar de tratar o filho com verdade e realidade. Por isso que eu disse que sem amor não flui.
Em que sentido? A gente não pode deixar de dizer o que deve ser dito, mas tem que ser dito em amor. Porque se falarmos a verdade sem amor, você destrói todo mundo. Entendeu? Você tem que saber falar. E isso é interessante porque é uma arte. Você fala a verdade na cara da pessoa, mas tem que ser besuntado em amor, a ponto da pessoa te chamar novamente para falar um pouco mais. Olha que interessante. Não é um desafio? Extraordinário. Exemplo, me lembro do Senhor, quando ele disse para os discípulos originais irem proclamarem o evangelho e ficarem em algumas casas. Só que aí eu parei para pensar, falei assim, peraí, eu vou ficar na casa do cara, falar a verdade na cara do cara e depois ainda vou comer na casa do cara. Como? Como é que eu vou fazer essa mágica? Porque dependendo da coisa que você fala, o cara fala, a porta é ali, tá? Você pode ir, se arranca aí. Aí eu descobri o segredo do evangelho é esse, entendeu? Você fala a verdade, mas ela precisa estar besuntada em amor e graça. Porque se assim não for, destrói, desintegra o ser. Então, aqui a gente começa a se dar conta de que o nosso trabalho não é fácil, é árduo, entendeu? Mas é execuível, entendeu? Não é fácil, é árduo, mas é execuível. Então, numa dessas, eu também quero chamar a atenção para o nível e a perspectiva da responsabilidade. Por quê? E estou falando a partir da minha própria experiência como um testemunho. Porque quando a gente se dá conta disso, às vezes a gente pode carregar nas tintas, pode pesar demais. E aí o segredo é a moderação. Moderação é sempre recomendada. Por exemplo, eu sou do time, tem a função de ser um co-pastor. E aí tem um probleminha que, graças a Deus, desde o princípio eu sempre soube e trabalho todos os dias para que os meus filhos se vejam livres disso, porque eles são filhos do André e da Aline. Mas eles não são filhos do pastor, porque aí bagunça tudo. Suponhamos, espero que o cara cisma de tacar fogo na cortina aí. Entendeu? Tacou fogo na cortina como qualquer um dos nossos filhos poderia tacar fogo na cortina, apavorar, entendeu? Mas, se essa nomenclatura recai sobre eles de que são filhos do pastor, eles estão numa categoria que não existe no planeta. Entendeu? Então, a pressão é maior sobre eles e sobre nós também, porque eu, como filho do pastor, faz um negócio dele. Esse é o problema. Então, o segredo aqui é sermos moderados. Para isso, há uma quinta coisa que eu chamo a atenção: consciência e coerência. Consciência e coerência. O que isso significa? Que há que haver uma coerência entre o que se é e para o que se serve, ou seja, uma harmonia entre natureza e finalidade. Então, se nós somos pais, nós precisamos também viver coerentemente com essa nossa vocação. Isso nos deve levar para o estado de consciência de que a gente está vivo sempre para aprimorar, por exemplo, a nossa potência. Em todo o tempo a gente vai precisar aprender. Explico. Por exemplo, me perguntaram, você vai ter coragem de ver o parto? Falei, não sei, nunca vi. Entendeu? Agora eu sei alguma coisa, entendeu? Posso explicar aí, ó, se quiser saber, você cola comigo, entendeu? Te explico algumas coisas, entendeu? Beleza. Só tem um detalhe. Quando o Zion nasceu, eu não sabia ser pai de recém-nascido, não sabia nem segurar a criança, passei até vergonha com isso, entendeu? Me lembro uma vez, estou lá no púlpito da Central, aquela vibe, aí veio criança para apresentar, mas sempre vinha uma, né? Veio um casal, gêmeos. Aí eu olhei a cena, já viu, só lá do púlpito, sério, hein? Só olhei a cena, fez. Aí eu pensei assim, pô, pastor que apresenta, então vai chamar quem? A esposa. Cara, na hora que eu pensei, coisas que só acontecem com você no púlpito, para que passe vergonha. Aí só vi a esposa daqui, aqui, ó, o braço. Podia estar aqui, ó. Mano, só vi o sinal universal. Eu não. Mano, parada já começou aqui, já foi assim, sobrou pra quem? Eu. Aí o pastor, vem comigo, André. Eu falei, caramba, aí fui serinho, pensando assim, como é que pega, velho? Não sabia pegar. Eu falei, como é que pega? Suando frio. Mano, quando a mãe foi me dando a criança, assim, eu pensava assim, já pensou se escorrega? Fiquei assim, embolado. Mano, galera, foi assim, ó, sozinho já nascendo aqui. Mano, ó, segurei como? Quando eu terminei assim, pensando assim, pelo amor de Deus, não, pô, vai que escorrega. Ô, tenso, tá? Só escutei a avó atrás. Segura direito a criança. Mano!
Assou, na grossa. Segura a direita, criança. Mano, a alma já saiu do meu corpo. Mano, é tenso, né? Aí eu. Do jeito que eu tava quietinho, sozinho, descendo quente, cara. Beleza, passou. Chego à porta da igreja para despedir os irmãos. Só vi as irmãs assim, André, prende aí! 600 piadinhas assim, eu falei, tá certo. Dita, André, tem que aprender, você que não criança. Então, resumindo, sabia nem ser pai de recém-nascido. Aí aprendi, entendeu? Eu pensava assim que, por exemplo, o Zay ia se matar de chorar que eu não ia acordar. Cara, eu sei a geografia lá, a arquitetura do meu apartamento mentalmente, assim, de olho fechado. Teve uma vez, agora é a hora da Aline confirmar se é verdade. Cara, o Zay fazia assim, eu tava lá com o bico na boca dele. Aí eu lembro que, tipo assim, essa... Aí, tipo assim, eu tava lá, direto, cara. Aí teve uma vez, sem brincadeira, eu fiz 3 vezes consecutivas. Na terceira, quando eu deitei, eu falei assim... Ela deu um risinho lá no fundo, eu falei assim, nossa, tá difícil. Eu falei, caramba. Aí, espero que o Noah também não ouça isso. Quando o Noah nasceu, eu já tava mais experimentado, entendeu? Aí ele chorava, eu falei, não, aguenta mais um minutinho, entendeu? Ou seja... Com a lição que eu aprendi de ser pai de recém-nascido, eu já apliquei no Noah. Só que aí, quando eu comecei a aprender a ser pai de recém-nascido, o Zion cresceu um pouquinho mais. Falei, rapaz, aí eu tive que aprender a ser pai de um cara que já era um pouquinho mais crescido, entendeu? Me lembro a primeira vez que eu andei com ele sem fralda, me lembro que eu levei ele na pista de skate. Lembro até hoje, cara. Falei, caramba, vou sair com o Zion primeira vez. Beleza, fui com ele na pista de skate. Cara... Tamo lá, pra cá, pra lá. Lembra até hoje. Cara, do nada, falei, vamos embora. Pra quê, velho? O cara começou a gritar dentro da pista de skate, que dava até eco. Os caras que estavam andando de skate, que eu nem conheço, assim, calma, criança, calma aí, fica tranquilo. Mano, eu suando frio, beleza. Aí eu lembro até hoje, né, cara? Aí atravessei, fui pro ponto de ônibus, a igreja que o Gigante, nosso irmão, participava, é na praça. Cara, o Zion gritou tanto, mas tanto, que o pessoal da igreja saiu pra conversar comigo, pra ver o que... Mano, eu só não fui e falei assim, cara, vamos pensar que eu tô maltratando a criança. Mas... Falei, nossa, mano. Aí vem com o cara, detalhe, no braço, no ônibus, em pé, ninguém dando lugar. Tenso. Aí quando eu aprendi mais um pouquinho, chega quem? Chega o Noah. Aí quando eu estava aprendendo a ser pai dos dois, porque assim, qual era a tentação? Aplicar a criação do Zion no Noah. Não funciona. Não funciona de jeito nenhum, não dá, são pessoas distintas. Quando eu estava começando a aprender, aí o Zion entrou na adolescência, agora tem que aprender a ser pai de adolescente. Quando eu estiver começando a aprender isso, aí ele vira jovem, entendeu? Aí vai passar um tempo, aí o cara casa, aí eu vou ter que aprender a ser pai de adulto casado. Aí depois ele vai que ele tem filho, eu tenho que aprender a ser... Mano, traduzindo, não vou sair desse negócio nunca. Então é um aprendizado contínuo. Todo tempo você tem que estar ligado no Senhor. Então aqui, caminho para o encerramento, você percebe que quando a gente conversa sobre isso, há uma constatação que é esmagadora. Então eu percebi, nesse tempo que eu sou pai, assim, que é incomparavelmente mais fácil ser, por exemplo, um profissional de sucesso do que ser um pai exemplar. É muito mais fácil. Por exemplo, você sai aí, os coaches te ensinam, acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, faz o que você quiser que você vira profissional de sucesso. Agora, ser pai exemplar, mano, é só Deus. Por isso que quando o Nani começou a falar, eu fiquei feliz. O Elvis veio na sequência. Só Deus para nos ensinar. E aí, há uma frase assim que ecoa na minha mente há muitos anos, eu divido com vocês, que é assim, nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Então, repito, é muito mais fácil ser um profissional exemplar, um profissional de sucesso do que um pai exemplar. Para você ser um profissional de sucesso é só você negligenciar tudo, entendeu? Negligencia tudo, trabalha 300 horas por dia, proporciona conforto para sua família, pronto, você conseguiu. Agora, ser pai exemplar, aí é outra coisa. Vou dar um exemplo apenas que eu me sinto à vontade para falar e com propriedade. Uma das primeiras coisas que eu fiz na vida, assim, foi não aceitar nenhuma agenda, assim, que pudesse prejudicar, por exemplo, a minha família. Então, se vocês olharem no meu Facebook, tem anos que eu nem mexo lá, porque a gente usa mais Instagram hoje em dia, né? E o Facebook acabou ficando relegado assim a segundo plano. Há uma foto de abertura assim que sou eu e o Zion, a gente está sentado na frente do gramado assim do Hotel Bela Vista,
E eu tô com uma Bíblia dessa natureza, assim, gigantesca, cara. Uma Bíblia que eu achei, e é uma versão, assim, muito antiga, que tem palavras muito formais, sabe? Eu achei ela interessantíssima. E aí o Zion tinha, nessa época, 3 anos de idade. E era outro tempo, assim, a nossa vida. Eu lembro que a gente acordava muito cedo, porque ele só se dava à tarde. A gente, todo dia, fazia um percurso, assim, pela cidade, entendeu? Fazia um monte de coisa. Cara, dava pra fazer um monte de coisa, porque a agenda era outra. E aí, nesse dia, eu tirei uma foto. Eu tô com a Bíblia aberta assim, o Zion com a cabeça para dentro da Bíblia. Eu tirei uma selfie assim, e essa selfie é a foto de abertura do Facebook. E um dia um pastor ligou para mim, cara. Falou assim: André, tomei uma lapada por causa de você. Aí eu fiquei até gelado, né, cara? Eu pensei assim: poxa, cara, será que eu falei alguma coisa assim que ecoou por aí? Alguém falou e o cara foi querer me defender e por isso tomou uma lapada? Não era nada disso. É que simplesmente o cara viu a minha foto no Facebook junto com o Zion e o Espírito deve ter tocado nele de tal maneira que ele percebeu que ele não estava dedicando o tempo necessário para a família dele, para o filho dele em específico. Falei: caramba, mas eu tomei essa decisão faz muito tempo. Assim como essa que eu contei para vocês de que os meus filhos são meus filhos, mas não são filhos do pastor. Isso não existe, porque isso é muito pesado para se carregar. Ninguém consegue carregar tudo isso. Então, é muito mais fácil você ser um profissional de sucesso do que um pai exemplar. Porque para você obter sucesso de acordo com o mundo, é só você ser negligente. E você ainda tem até a desculpa de dizer: não, estou trabalhando essas horas todas aí para providenciar, por exemplo, aquilo que é necessário. Quando, na verdade, os nossos filhos gostam de fato daquilo que o dinheiro não pode comprar. Esse é o ponto. Entendeu? Então, sexta e última coisa que eu chamo a percepção é a questão da atenção. Todo o nosso empenho e as nossas melhores energias, elas devem ser empregadas para educar os nossos filhos e encaminhá-los vitoriosamente na vida. Aí quem está ouvindo com atenção se pergunta assim: e o que é encaminhar os nossos filhos vitoriosamente na vida? É devidamente equipá-los, entendeu? Devidamente equipá-los. Eu tive a oportunidade de chegar no planeta 33 anos antes do Zion e 38 anos antes do Noah. Então aprendi algumas coisas. E dessas coisas que eu aprendi, eu estou passando todas elas pelo crivo do Evangelho para ver o que fica e o que sai. E eu preciso juntar tudo isso e fazer uma síntese e equipar os caras para a vida, entendeu? Porque a vida já está acontecendo. Isso me faz lembrar de uma canção do John Lennon, é Beautiful Boy, que ele fez para o segundo filho dele, o Sean Lennon, e ele fala que vida é aquilo que acontece enquanto nós estamos ocupados fazendo outros planos. Está acontecendo. Então não é que vai acontecer, já está. Então, se já está, a gente precisa proporcionar os melhores equipamentos para os nossos filhos, para que eles possam viver da melhor maneira possível. Então, a última coisa que digo de fato, ser pai é ter essa constante consciência de que nós não temos controle absolutamente sobre nada e por isso a gente precisa depender do Pai que é Deus em todo o tempo todo e de modo completo. Então, quero lhe chamar a atenção para essa necessidade que a gente tem do aprendizado contínuo. A gente precisa estar sempre cônscio de que a gente vive para aprimorar a nossa potência. Então, hoje, a gente teve o privilégio de saber o que a gente acaba de saber. Procurei lhes responder, à luz do Evangelho, que tipo de pai a gente deve ser. E me lembrei do Einstein, quando ele disse que aqueles que têm o privilégio de saber têm o dever de agir. Então, hoje a gente sabe, a gente não tem desculpa. Digo a vocês novamente, é tudo menos fácil, entendeu? É tudo menos fácil. Entretanto, é execuível. Em quem há possibilidade de execuibilidade? Em Deus. Só Deus para nos dar a possibilidade de sermos os pais que os nossos filhos precisam. Então, alguém também diz que quando você sabe melhor, você pode fazer melhor. Então, hoje nós que estamos já nessa nobre arte intransferível de sermos pais, sabemos, e em Deus nós temos a possibilidade de fazermos melhor. Então, que cada um de nós possa assumir esse compromisso da paternidade responsável. Vamos orar? Nosso Deus,
desejo contínuo do nosso coração é que o Senhor possa, em sendo nosso Pai Celestial, nos ensinar a sermos os pais terrenos que os nossos filhos precisam. E que para isso, então, Deus, nós sejamos presentes e presentes que servem. Que nós não sejamos omissos e que nós também não nos furtemos de sermos úteis. Pai, o Senhor, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos que nos abençoe a nós que somos pais, de tal maneira que nós possamos amar e também inspirar os nossos filhos. Nessa manhã, nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, como já foi pedido, e que o Senhor seja gracioso para com os nossos filhos. Ó Deus, que o Senhor, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso supremo exemplo de paternidade, possa sempre nos socorrer para que a gente possa compreender, valorizar, respeitar, qualificar, fortalecer e desempenhar e promover com fidelidade e amor esse grande e sublime ministério da paternidade responsável. E que tudo isso redunde em glória para o seu próprio nome, alegria para a nossa família e edificação da nossa igreja. Oramos assim, agradecidos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.